E hoje a gente vai falar de um assunto que está super em alta para nós trabalhadores, que é a reforma trabalhista. A gente trouxe aí algumas dúvidas das nossas seguidoras que nos mandaram para a gente falar com a Claudete, nossa convidada super especial. A Claudete vai falar um pouco do trabalho dela aqui na VIC. Fala da VIC pra gente. Bom, a VIC é uma empresa especializada de contabilidade, especializada na área de tecnologia, né? Uma parte dos nossos clientes são na área de tecnologia. E eu espero poder contribuir com vocês aí com as dúvidas. Quantos aninhos fazendo isso? A nossa empresa já tem 27 anos. Fez 27 anos em novembro. Sabe muito. Uma mulher de contabilidade prestando serviço para tecnologia. Ó, mais uma possibilidade, tem que conhecer. Sim, tem muita coisa. E hoje, gente, a gente vai trazer um assunto que foi muito pedido nas nossas mídias sociais. Inclusive, as perguntas foram formuladas pelas nossas participantes das nossas mídias sociais, que é o assunto do momento para todos nós que trabalhamos, que é a reforma trabalhista e o regime de contratação CLT. E a primeira pergunta que a gente tem aqui para fazer é quais são as principais mudanças nessa reforma trabalhista e como é que isso vai colaborar com os profissionais. Então, eu acho que assim, a gente pode começar, eu posso começar a falar que as principais mudanças que tiveram na área trabalhista é uma mudança de cultura. Então, acho que a primeira coisa que a gente vai conversar aqui, para depois a gente até ver quais são as dúvidas, é entender o que era hoje, antes o trabalhador e o que vai ser depois disso. Então, nós temos um papel do trabalhador sempre receber muita coisa pronta. A reforma trabalhista vai revolucionar isso. Então, o trabalhador agora ele vai começar a lutar mais por aquilo que ele quer, por aquilo que ele acha correto. É um amadurecimento, por incrível que pareça, né? Tá uma coisa muito, tá mudando, tá vindo algumas regras, mas é um amadurecimento do trabalhador. Então nós temos uma CLT, várias regras trabalhistas que na verdade vieram de cima para baixo, né? Foram, tem direito a fundo de garantia, direito a horas, não foram lutas conquistadas pelo trabalhador, né? E o trabalhador amadureceu. Então a gente pode comparar assim, a reforma trabalhista como hoje a nossa, você tem uma criança e um adulto, e o período mais crítico é a adolescência, a transformação, que não é mais criança e não é mais adulto. A reforma trabalhista ela está sofrendo esse momento, essa crise, porque você tem um trabalhador que está ainda acostumado a receber uma série de coisas, né? E a reforma trabalhista vai deixar com que ele lute pelos seus direitos. Não, eu não quero isso, eu quero aquilo, eu quero direito a isso, eu quero outras coisas, eu quero ser mandado embora, eu quero receber o acordo do fundo de garantia, por exemplo. Então, existem uma série de coisas que aconteciam por trás, né? Sim. E que hoje a reforma trabalhista está trazendo como como opção de... uma escolha do trabalhador. Seria uma escolha do trabalhador, mas de uma forma de você legalizar uma coisa que já acontecia. Sim. Como os acordos, por exemplo. Então, quanta gente pedia para ser mandada embora para sacar o fundo de garantia? Isso acontecia, é uma coisa muito normal. Então as empresas faziam o quê? Bom, o fundo de garantia de quem é? É teu. Do trabalhador. É do trabalhador. Foi depositado, a empresa pagou os 8% e depositou. Então, fazia aquele acordo, manda ele embora, ele vai lá, saca o fundo, depois ele devolve a multa para a empresa, porque na verdade aquela multa de 40% que a empresa é obrigada a pagar porque demitiu não é dela e não é dele, então ela paga, mas ele devolve. Então esses acordos foram legalizados. Então agora você tem a opção do fundo de garantia, que você pode fazer um acordo com o trabalhador. Não está do jeito que era, mas também não está do jeito que era por fora, mas também não é mais do jeito que era por dentro, né? Tipo, se você demitiu, demitiu o empregado, você tem que pagar os 40% de multa e pronto. Mas eu não demiti o empregado que pediu a conta, ele pediu a conta, você não paga a multa. E pronto, ele não saca o fundo, ele vai sacar no próximo emprego que ele sair. Então essa é a regra. Agora não.
Então agora mudou. Então, por exemplo, a mudança do fundo de garantia foi essa. Então agora você é dispensado, você pode fazer um acordo e aí a multa de 40% cai para 20%. Então a multa é pago menor e o empregado também não vai sacar tudo, ele vai deixar ele vai sacar só 80%, ele vai deixar 20% por lá, porque também é uma forma de garantir de que ele tem um fundo para quando ele foi mandado embora ou passar para um outro emprego, daí esses 20% fica para ele sacar numa outra oportunidade. Então, assim, o que a gente viu é que muita coisinha acontecia por trás dos panos, né, por trás, e que a reforma trabalhista ela foi mexendo com isso, foi mexendo com essas estruturas, né? Mas ainda tem muita coisa para ser feita, porque o trabalhador, principalmente o povo brasileiro, está muito acostumado a não ser politizado, a não lutar por aquilo que ele acredita, por aquilo que ele acha certo. Na verdade, então, assim, é que a gente tem essa mania de querer que a empresa faça tudo pela gente, né? Então, assim, eu quero ser contratada CLT que eu não vou me preocupar com mais nada. Só que meu dinheiro cai na minha conta a cada 15 dias, estando ali para mim tá bom. E isso me preocupou quando você falou assim, ele vai ter que lutar. Porque o brasileiro não gosta muito de lutar. Não. Ele gosta das coisas acontecendo, depende do brasileiro que vai pra rua, que briga, que faz motim. Que reconhece os seus, na verdade, seus direitos, né? Que estuda pelos seus direitos e vai atrás dos seus direitos. Então, mas assim, você diz como ele vai ter acesso, como ele vai saber, eu vou... a partir de agora eu tenho esses direitos, eu posso ir atrás. Como você vê isso, assim? O trabalhador, ele vai ter essa autonomia, né, e essa percepção para fazer isso? Então, eu acho que esse é o principal ponto, não vai ainda. Eu acho que isso é o principal ponto que está pegando, porque, por exemplo, a contribuição sindical era obrigatória. Existe uma série de sindicatos de papel, que na verdade não fazem nada pelo trabalhador, mas o trabalhador paga um dia, né? Então virou um ótimo negócio o sindicato, né? Mas não existe lá o que o sindicato... tudo para dificultar se você se opor, né? Você vê que até o sindicato levar uma carta, nós trabalhamos com tecnologia e eles não facilitam. Não, você tem que levar uma carta à mão e lá pessoalmente dizer que você não quer pagar e você não quer pagar aquela outra contribuição, porque aquela de um dia que desconta a sua, aquela era obrigatória, aquela você não tinha nem como carta. Você não tem aquela você não tinha como se opor. A outra contribuição é que você fazia uma carta dizendo que você não queria, mas de um dia você não tinha nem como se opor. Então agora caiu, não é mais obrigatório. Então como é que fica? Eu vou ficar sem sindicato, né? Você vai ficar sem ninguém que defenda os seus direitos? Você vai se associar por livre e espontânea vontade. Então você vai até o sindicato e vai falar, não, eu vou pagar 10, 20, 30, 40, 50 reais por mês, dependendo do sindicato, do meu salário, vai descontar do seu salário, você vai contribuir para o sindicato para ele te defender, para ele lutar por aquilo que é o direito da sua categoria. Agora, quem vai fazer isso? Se ninguém concorda em pagar nem um dia, se faz a carta, quem vai querer pagar? Então assim, mas aí a gente vê, então o empregado vai ficar desprovido, porque quem vai lutar por ele? Ele vai ter que lutar individualmente. Muitos acordos só vão ser aceitos se forem acordos coletivos. Vai ter que os empregados se unirem para decidir aquilo que é melhor para ele. Então, nesse momento é que você vê que o amadurecimento, vai ter que ter um amadurecimento do empregado. Mas vai ter que acontecer, de repente, alguma situação que leve ele a fazer isso, né? Então, o que vai levar ele a fazer isso? Fala para mim, abuso de um lado ou de outro. Se as empresas abusarem... A gente briga que o sindicato, que a gente tem que o sindicato, que a gente reclama do sindicato, mas quando chega o PLR... por que só veio esse PLR? Quando a gente fala de sindicato, que a gente reclama do sindicato, mas vê que o PLR veio baixo, 1% de PLR, a gente fica, mas o sindicato não brigou pela gente. Então, o trabalhador, ele vai reclamar de qualquer jeito. O que está acontecendo no Brasil já acontece em outros países, a flexibilidade de horário, flexibilidade de trabalho em casa, né? Teletrabalho, home office. Home office, como que pode? Você não podia banco de horas. O banco de horas
tem uma porção de sindicatos que não aprovavam o banco de horas. Então é bom para o empregado ele trabalhar alguns dias e folgar outros, ter essa flexibilidade, mas o sindicato brigava e não concordava. Então aconteciam de ter vários bancos de horas feitos internamente. A empresa fazia um acordo e o sindicato não concordava com aquilo. Então esse tipo de coisa é uma coisa que vinha, que não estava no acordo entre o empregado, não contentava nem o empregado nem o empregador. Então você tinha aí um agente externo que não estava falando a mesma língua, entendeu? Então acho que agora você vai brigar, vai ter que, olha, nós queremos, vamos compensar, vamos fazer um acordo, a maioria vai se unir e vai decidir aquilo que é melhor para cada categoria. Claro que o que a gente está falando, precisa tomar cuidado com os abusos. Se as empresas começarem a impor uma série de coisas que sejam abusivas, vai começar a estourar e essa reforma trabalhista ter problemas. Então a gente já viu que existe já uma briga até com os próprios juízes. Tem juízes que dizem que não vão seguir a reforma trabalhista porque acham que tem alguns acordos que são inconstitucionais. Então a gente percebe que já existe aí uma briga. Então é uma questão de bom senso. Eu acredito que a reforma trabalhista veio para trazer bom senso. Bom senso entre as duas partes, o que é bom para o empregado, o que é bom para o trabalhador. Não adianta você exigir uma série de coisas da empresa e quebrar a empresa. É preferível que o cara tenha um emprego de meio período, ou de repente é preferível que ele não tenha um emprego e fique desempregado porque a empresa não tem condições de pagar aquilo que o sindicato está impondo. Então eu acredito que tem que ter um bom senso dos dois lados. Então, falando de bom senso, existe uma série de mudanças que saiu a reforma trabalhista e elas estão sendo transformadas. Então, por exemplo, a insalubridade da gestante. Então, olha, na reforma trabalhista veio gestante, pode trabalhar em locais insalubres. Então ficou assim, pode. Peraí, mas colocaram isso que poderia. Então já veio algumas modificações. Então assim, ela pode trabalhar desde que ela tenha uma autorização médica. Mas por que isso? Porque a empregada, quando ela fica gestante, ela trabalha normal. Se você corre algum risco, o que você tem? Um benefício por aquele risco. Ou é periculosidade ou é insalubridade. Então eu faço um trabalho insalubre, trabalho num local que tenha insalubridade. Eu vou ter um adicional sobre o meu salário. Aí quando você está grávida, você é afastado e continua recebendo. Mas o adicional só vem porque você presta serviço no local insalubre. Se você sai, você não presta mais. Então, muitas vezes, fica aquela briga, mas vai diminuir o salário. Então, tem muita coisa para ajustar. A empregada está grávida, ela concorda em trabalhar no lugar insalubre porque ela não quer perder o salário dela. Mas ela está correndo risco, vai fazer mal para o feto, então ela vai precisar de uma autorização médica que diga que aquilo que ela está exposta não vai prejudicar o feto, não vai dar nenhum problema para ela, para que ela continue trabalhando naquilo e tendo adicional de salubridade. Porque a briga maior, gente, é por dinheiro. Então ninguém quer. Ninguém quer perder. Ninguém quer perder. Eu quero afastar, mas eu quero continuar recebendo adicional. Mas aí, o que é justo, o que não é justo? É justo pagar um adicional se a pessoa não trabalha mais naquela área, do lado da empresa? Mas é justo a pessoa não ter dinheiro agora, ela vai receber menos do salário dela, porque de repente ela estava acostumada, ela pagava as contas dela e agora vai fazer falta aquele adicional. Mas aí ela corre risco e coloca em risco a vida de uma pessoa que vem vindo, que não tem como se defender. Sim. Então essas coisas, gente, vai ter muita briga ainda. Vai ter muito ajuste para ser feito. E esses ajustes vão vir com o amadurecimento da relação. Um amadurecimento do lado do empregado, que vai ter que começar a entender melhor o lado da empresa, e o amadurecimento da empresa, que tem que entender melhor o lado do empregado e haver um bom senso. Então, como a gente diz, nós estamos na adolescência da reforma. Então vai vir muita briga ainda. Muita briga. Tem uma pergunta que a gente recebeu que é sobre o piso salarial. Vai ter mudança nisso também? Olha, piso, fundo de garantia, tem uma série de regras que não mudam, porque a reforma trabalhista, ela não pode mudar em impostos, ela não mudou nenhum encargo, ela não criou imposto novo e não mudou nada. Então assim, não mudou fundo de garantia, não mudou piso, não mudou nada. Eu tenho uma alteração na reforma trabalhista com relação a isso. Não existem mudanças
em termos de CLT, não houve mudanças que tirem algumas coisas do empregado que já eram direitos dele. Então, continua tendo direito ao fundo de garantia, continua tendo direito a 13º, não houve mudanças, seguro-desemprego, não houve mudanças desse tipo. Bom, Claudete, a gente sabe da reforma, né? E qual foi a principal mudança, assim, qual foi a maior mudança que teve? Olha, principalmente na área de vocês, na área de TI, uma das principais mudanças que teve foi a parte de terceirização. Então, nós tivemos antes a lei da terceirização, que permitiu terceirizar a atividade fim, e agora com a reforma trabalhista, foi estendido os mesmos direitos para os terceirizados dos benefícios. Então, se a empresa dá algum benefício para o trabalhador, como vale-refeição, alguma coisa, ela tem que estender obrigatoriamente esses benefícios para o terceirizado. Então, isso trouxe como uma obrigatoriedade que não existia antes. Que são o vale-transporte, vale-refeição... qualquer benefício que ela dá no CLT, se ela tiver um trabalhador terceirizado dentro da empresa dela, ele vai ter os mesmos benefícios. Então, acaba que a empresa vai falar assim, tá, por que eu vou ter terceiro se eu tenho que ter os mesmos encargos por eles? Isso pode impactar ou não a contratação de terceiros? Ainda vai contar muito a parte da tributação, né? Porque você no CLT você ainda tem NBS, fundo de garantia, todo o custo CLT. E o terceiro, ele sendo um PJ, ele tem uma tributação menor, né? Então a empresa paga um autônomo, ou um PJ ou um autônomo, então ela tem uma tributação menor, né? Mas ela vai agregar a essa tributação, além do fato dela pagar isso para ele, ela vai ter que pagar também os benefícios. Então vai ter que fazer muita conta. Né? Muita conta dos dois lados, tanto o empregado, quanto o contratado, quanto o empregador. E tem muita empresa também, principalmente na área de tecnologia, empresa grande, que tem os funcionários dentro de clientes, né? Isso também se estende com terceirização. Porque é uma terceirização. Se ela está terceirizando o funcionário dela, né? Ela está terceirizando dentro de uma empresa, se o cara é terceiro prestando serviço dentro de uma outra empresa, ela vai acabar tendo que seguir as regras, né? Os mesmos benefícios que aquela empresa dá para os funcionários dela, ela vai ter que dar também, entendeu? Uma coisa também que mudou é trabalho de 4 horas, então nessa área tem muita gente que trabalha 4 horas. Então o que acontecia? As férias não dava 30 dias. Então agora, mesmo quem trabalha 4 horas vai ter direito às férias de 30 dias. Então é uma coisa que mudou também, né? Então, houveram essas mudanças. Então, mudança no fundo de garantia, mudança em poder quebrar as férias em 3 vezes, desde que a primeira seja 15 dias. Então, acontecia muito, o pessoal pega 5 dias, pega 10, pega picado. Também foi regulamentado isso. Então, você pode quebrar as férias em 3 períodos. São 3 períodos, mas tem, por exemplo, o primeiro tem que ser 15 dias, isso, porque tem umas restrições, né? 15 dias, mas os demais podem ser quebrados, tá? Pode ser quebrado. Uma coisa que da área de vocês pega um pouco também, que daí isso é uma coisa, por exemplo, o tempo até chegar ao trabalho. Então é uma grande discussão se esse tempo conta como hora trabalhada ou não. Então caiu, não é contado trabalhar na hora que você começa a trabalhar. Acabou. Se você mora longe, se você leva 2 horas para chegar, ou se você mora perto e leva 15 minutos, o seu horário de trabalho começa a contar a partir do momento em que você entra na empresa e começa a trabalhar. Gente, a gente gravou essa parte, né, falando de reforma trabalhista, e a gente vai continuar esse bate-papo com a Claudete. É que tem muito assunto nessa muita coisa, principalmente quando mexe no bolso, né? E ainda tem muita coisa ainda mudando, né? Então, comentem no vídeo se vocês tiverem mais dúvidas sobre a reforma. A gente vai voltar daqui a pouco no outro vídeo falando sobre CLT, ainda vamos falar sobre o PJ. Mas comenta no vídeo, curte a nossa página, nos siga nas redes sociais. Obrigada, Claudete. Obrigada, Claudete, por ceder o espaço. Estamos aqui na consultoria, na VIC. Obrigada por receber a gente. Eu que agradeço a oportunidade, né? E eu tenho tantas dúvidas quanto vocês, né? Vamos aprendendo juntas. Todo mundo. Tchau, gente.